Gerenciamento de projetos colaborativos. Demonstrar sua aplicabilidade do conteúdo estudado, executando a parte inicial do gerenciamento de um projeto simulado. Aplicação do Project Model Canvas. Introdução. Quando falamos em gerenciamento de projetos colaborativos, em especial utilizando o Project Model Canvas, devemos nos lembrar das suas inspirações. O relatório A3 da Toyota, que foi o precursor das atividades ou artefatos visuais, o Business Model Canvas e outros modelos de Canvas inspirados originalmente no relatório A3 da Toyota. Com isso, vamos demonstrar uma atividade colaborativa de projeto utilizando o Project Model Canvas. Project Model Canvas. O Project Model Canvas tem a mesma proposta do relatório A3 da Toyota e dos demais modelos de Canvas existentes, ou seja, é visual, simples, permite uma visão sistêmica e habilita a colaboração. No entanto, é voltado a gerenciamento de projetos. É recomendado que o Project Model Canvas seja impresso em uma folha do tamanho A1 ou desenhado em um flipchart. As informações podem ser inseridas escrevendo diretamente nele ou utilizando notas adesivas do tipo post-it. E é recomendado envolver as partes interessadas de diferentes áreas para habilitar a cocriação, estimulando o desenvolvimento de um sentimento de dono e o engajamento das partes interessadas no projeto. A sua elaboração deve seguir uma ordem específica de preenchimento, o que nos remete ao acrônimo 5W2H. Veja se você percebe essa similaridade, informando o porquê do projeto, o que será construído, quem são as partes interessadas envolvidas, como o trabalho será realizado, quando será feito e quanto custará. Porém, entenda que não faria sentido preencher todas essas informações antes de descobrirmos o porquê do projeto, ou seja, a razão da sua existência. Project Model Canvas. Aplicação. Para entender melhor o Project Model Canvas, vamos tomar como base um caso para fazer a sua demonstração. Este caso está baseado no seguinte cenário. Uma empresa está realizando a mudança de sua sede para um outro endereço. Porém, cada área tem uma visão distinta do que envolve essa mudança. A data já está estabelecida e será necessário liberar o escritório atual em 2 meses. Dado este cenário, o gerente do projeto percebeu a necessidade de reunir as principais partes interessadas e discutir este caso em conjunto. Assim, ele resolveu utilizar o Project Model Canvas para fazer a concepção colaborativa do projeto, com a expectativa de prover a todos uma visão geral do contexto, desenvolver um sentimento de pertencimento e promover o engajamento das partes interessadas e decisões do projeto. O primeiro passo, então, foi agendar a reunião com as principais partes interessadas envolvidas. No dia e hora marcados, todos compareceram conforme o planejado. O Canvas já estava impresso em uma folha A1 e colado na parede. O gerente do projeto iniciou recapitulando os principais pontos do projeto. Depois, distribuiu notas autoadesivas para todos os participantes. Por fim, orientou a todos descrever as suas contribuições nas notas autoadesivas e, em seguida, colá-las no Canvas. Agora, vamos demonstrar o preenchimento do Canvas seguindo a sequência recomendada de grupos de informações. Project Model Canvas. Identificação. As 2 primeiras informações preenchidas devem ser o campo Gerente de Projetos, onde deve ser informado o nome do gerente de projetos, como, por exemplo, um caso hipotético, Geraldo Dantas. Já no campo Pitch, deve ser informada uma frase que descreva a essência do projeto, que ficou da seguinte forma: casa nova, boas energias e trabalho em formato híbrido gerando economia. Esta frase do campo Pitch deve orientar e estimular os membros da equipe do projeto a desenvolver o projeto no sentido dessa frase, ou seja, buscando a casa nova com boas energias e habilitando o trabalho em formato híbrido, visando gerar a economia do projeto. Project Model Canvas. Por quê? Depois de informar o pitch, os participantes começaram a preencher as informações relacionadas ao porquê do projeto. No campo justificativas, foram informadas então: no retorno pós-pandemia, o trabalho será em formato híbrido, não precisaremos de tanto espaço. O local atual tem um custo de locação muito alto. A infraestrutura do imóvel está ultrapassada.
Uma vez definidas as razões para a realização do projeto, os participantes deram continuidade para as próximas informações. No campo Objetivos SMART foram informados: reduzir o valor da locação em 50%, estabelecer estações de trabalho rotativas, reduzindo em 30% o número de estações. Perceba que os objetivos estabelecidos atendem às condições do acrônimo SMART, uma vez que os objetivos são específicos, deixam claro o que se pretende atingir; mensuráveis, pois são factíveis de medição; alcançáveis, a organização tem plena condição de realizá-los; realistas, pois os objetivos são viáveis e não um sonho; e, por último, são delimitados no tempo, uma vez que será possível medi-los em tempo de realização do projeto. E no campo benefícios, foram citados valores tangíveis que se espera alcançar no futuro, após a realização do projeto, como, por exemplo, reverter a economia de locação atual em automação do escritório, reduzir as despesas operacionais, ter um local de trabalho mais agradável e melhorar a ergonomia, conforto e produtividade. Ou seja, em função das justificativas, que são os problemas atuais que a empresa passa, com um custo de locação mais alto, um escritório que não é tão moderno, os objetivos do projeto, eles visam o que vai ser alcançado no futuro, determinam metas, enquanto os benefícios que são destacados, eles ressaltam o que será gerado de benefício às pessoas e à organização como um todo do projeto, e remetem ao futuro também. Project Model Canvas, o quê? E uma vez estabelecidos os porquês do projeto, os participantes começaram a trabalhar no grupo de informações o quê do Canvas. O campo produto pode ser entendido como o escopo do projeto, ou seja, o que o projeto irá produzir. Neste caso, mudar a sede de um endereço para um outro endereço. E em complemento ao produto, ou ao escopo do projeto, foram destacados outros requisitos que as partes interessadas também desejavam neste projeto, como, por exemplo, mobiliário novo, automação do escritório, ambientação do espaço, área de convivência e salão do tipo Open Space, para que as pessoas possam trabalhar em espaços sem divisórias. Perceba que o projeto possui mais requisitos, porém estes requisitos deverão ser levantados em tempo de planejamento do projeto, que será realizado em um outro momento. Project Model Canvas. Quem? Na continuidade dos trabalhos, foram preenchidas informações do grupo Quem, onde são informados os participantes diretos e indiretos do projeto. No campo Stakeholders, foram informadas as seguintes áreas envolvidas no projeto: a área de Facilities, Recursos Humanos, Marketing, Comitê Executivo, Clientes, Assessoria de Imprensa, Tecnologia da Informação e Jurídico. Esses stakeholders podem ter envolvimento direto ou indireto com o projeto. E, como fatores externos, foram identificados os eventos que poderiam impactar o projeto de mudança, como, por exemplo, fechamento contábil, o qual deve ser feito na semana da mudança e que representava um risco, uma vez que a rede de computadores não poderia ser desligada enquanto o fechamento não fosse finalizado. Já no campo equipe, foram informados Carlos, que ficará responsável pela mudança de equipamentos da área de tecnologia da informação; Paloma, que ficará responsável pela mudança na área de facilities; Juliana, que ficará responsável pela área de marketing, envolvendo comunicação e ambientação do espaço; e Lima, que ficará responsável pela área de recursos humanos no relacionamento com os funcionários. Project Model Canvas. Como? As informações no grupo Como são uma visão geral do que será entregue, mas também chama a atenção para premissas e restrições. No campo premissas foram destacados: o contrato de locação do novo endereço já foi assinado. O novo endereço é atendido por link de fibra ótica. O locador atual já foi comunicado da rescisão do contrato e os móveis antigos serão doados. Perceba que essas são condições que o gerente de projetos deve assumir como verdadeiras. Portanto, ele não precisará endereçar essas questões no projeto. Porém, essas questões também representam risco para o projeto, caso elas não sejam uma verdade absoluta. Já no campo grupo de entregas, os participantes destacaram automação do escritório, novo mobiliário, data center, mudança, comunicação aos clientes.
Veja que este campo prevê destacar os principais grupos de entregas do projeto, porém ainda será necessário detalhar, mais tarde, as entregas totais do projeto, chegando ao nível dos pacotes de trabalho. E em restrições, os participantes chamaram a atenção para os seguintes fatores. A mudança deve ocorrer até o final de janeiro e a liberação do imóvel antigo está prevista para o dia 28 de janeiro, em uma sexta-feira, ou seja, a mudança total deverá ocorrer em apenas um final de semana. Perceba que essas restrições limitam as opções do gerente de projetos e, assim, o plano deve ser adaptado para respeitar estas datas informadas. Project Model Canvas. Quando e quanto? Por fim, os participantes chegaram às informações do grupo Quando e Quanto. Neste grupo, é previsto informar os riscos, os quais poderão ter um impacto no prazo, a questão do quando, e no orçamento, o quanto do projeto. Assim, os riscos informados foram links de internet que, caso não sejam disponibilizados até a data limite, inviabilizarão a mudança na data planejada. A reforma do novo espaço, a qual também necessita estar finalizada até a data programada, pois após ela é que será iniciada a mudança. As empresas de mudança, que caso tenham algum problema com seus veículos, poderão atrasar os trabalhos. E o fechamento contábil, pois caso haja alguma divergência no fechamento, a rede de computadores não poderá ser desligada, o que impediria a mudança dos equipamentos de TI na data planejada. Na linha do tempo foram destacados: a reforma deverá terminar ainda em novembro. Após a reforma, várias atividades ocorrerão em dezembro, como, por exemplo, a instalação dos equipamentos de automação do escritório, a entrega e montagem do novo mobiliário e a realização das comunicações aos clientes. Por fim, as últimas atividades que serão realizadas no mês de janeiro são a mudança do data center e a mudança do escritório geral. Por último, o grupo fez algumas consultas, levantou informações e chegou aos seguintes valores estimados. Os custos com a mudança foram estimados em R$ 80 mil, a multa de rescisão do contrato de locação anterior ficou em R$ 120 mil, o valor da reforma foi orçado em R$ 350 mil, os custos de aquisição e instalação dos equipamentos de automação foram estimados em R$ 240 mil, o valor de ambientação, que diz respeito à comunicação visual do ambiente do escritório, foi orçado em R$ 70 mil, e os custos com paisagismo foram orçados em R$ 55 mil, resultando em um custo total do projeto de R$ 915 mil. Perceba aqui a relação estreita entre os custos e o grupo de entregas e os requisitos do projeto. Project Model Canvas, resultado final. Com o Project Model Canvas finalizado, o grupo obteve uma ótima visão do contexto geral do projeto. Mais do que isso, por terem participado efetivamente da sua construção, os envolvidos se sentiram mais responsáveis pelo projeto e desenvolveram a partir daí um sentimento de dono. Mas no final, o Project Model Canvas não é um planejamento detalhado, e sim uma maneira visual e colaborativa de conceber um projeto. Como você pode perceber, o planejamento não é finalizado quando terminamos o Project Model Canvas. Portanto, após a sua finalização, o gerente do projeto deverá realizar um planejamento adicional identificando o escopo detalhado e as atividades necessárias para realizar o projeto, as medições de qualidade e o detalhamento do plano de riscos, a elaboração de um plano de comunicações, entre outras ações de planejamento. Espero que você tenha gostado deste conteúdo e que possa fazer proveito de todos esses conhecimentos. Muito obrigado!